Para as coisas acontecerem, os republicanos fizeram uma exigência gigante em relação à fronteira. O que eles alegam? A fronteira está aberta, não temos mais fronteiras fechadas. Não vou entrar no mérito dessa questão, mas eles disseram isso e pediram que precisamos que seja investido um dinheiro para a gente fechar a fronteira e deixar a coisa mais, tight lá embaixo para quem está querendo entrar. O que aconteceu? Os democratas atenderam. Fizeram uma lei bipartidária. Os democratas toparam. Biden abençoou a lei bipartidária. E aí veio o Mike Johnson e disse, não, a lei bipartidária já nasce morta. E aí? Quem está atrapalhando mais? O Biden em apoiar essa lei está fazendo alguma coisa errada? Ou realmente os republicanos não estão nem aí para a história? Bom, vamos lá, né? A primeira coisa que eu vejo é o seguinte, a gente tem que entender de onde que o Biden está tirando esse apoio à lei. Porque o Biden vem com, eu quero políticas de imigração favoráveis, desde sempre ele fala isso, inclusive deu várias ordens executivas justamente repensando, trazendo a competitividade para os Estados Unidos. Isso foram ordens executivas que tinham visão de melhorar o processo migratório americano. Como tudo que a gente tem visto, foi completamente diferente. Primeiro, Visa Bulletin atrasado para todas as categorias de EB, tirando EB1. Segundo, família só piorando em termos de atraso. E existem várias pessoas pressionando, falando o governo pode utilizar vistos que eles não utilizaram lá de trás para conceder esses green cards e tirar esse Visa Bulletin. E nada. A administração se recusa em fazer isso. Mas então o que é? Quer dizer, eles estão dizendo que existe uma forma executiva de fazer isso? O que alguns especialistas defendem é que o Biden poderia, por meio de ordem executiva, liberar todos os green cards não utilizados em todos os anos lá de 2000 até hoje e pegar essa cota e transformar então em 1 milhão de green cards e falar, ok, vamos utilizar esses 1 milhão de green cards para emitir green card para todo mundo que está nessa fila e com isso praticamente zerar a fila. Existem alguns que defendem que ele pode fazer isso por ordem executiva. Contudo, até hoje nós temos visto que não existe qualquer tipo de posicionamento. Claro, se ele fizesse isso, eu provavelmente ia parar na corte, para a corte definir se isso teria que ser matéria de lei ou poderia de fato ser por ordem executiva. E aí o que a gente vê agora? O que sempre se teve na política, Paulo, e você sabe realmente que sempre funcionou assim, os republicanos advogam por ser mais duro com as leis imigratórias, principalmente na fronteira dos Estados Unidos. E os democratas advogam por vamos trazer mais facilidades, mais caminhos para a legalização. Esse sempre foi a moeda de troca. Então, eu passo uma lei que é dura na fronteira, mas ao mesmo tempo cria pathways to citizenship. Sempre foi a moeda de troca deles. Então, sempre foi isso que eles tinham em mente. Contudo, agora o que a gente vê o Biden fazendo ele está trocando ser duro na fronteira por apoio a Israel, apoio à Ucrânia, por recursos financeiros sendo investidos nesses dois países. Então é isso que ele está usando como moeda de troca. Olha, vamos trazer o rigor da lei para a fronteira, mas vamos também dar esse incentivo financeiro para os nossos aliados que estão precisando. E por um momento, os republicanos toparam isso. Os republicanos do Senado toparam isso e, inclusive, passaram com isso. Só que Mike Johnson já falou que chega morta na Câmara dos Deputados. Dizem que foi por conta de uma ligação que o Trump fez, e que disse assim, se vocês apoiarem isso daí, eu perco a eleição, cara. Então não apoiem isso e a gente resolve a imigração em 2025, quando eu for o presidente. Isso é uma das coisas que realmente o pessoal está dizendo, que é um dos motivos. Ele tem certeza que ele vai ser presidente. Só que o Mike Johnson falou, quem manda aqui sou eu e não o Trump. Ele falou essa semana, verdade. Só que a gente viu o que aconteceu ontem, inclusive, eles Duas não conseguiram derrotas. fazer um impeachment do Alessandro Mayorkas, que é o secretário do Departamento de Segurança Interna. É o chefão da imigração. É o chefe da imigração. Então, eles não conseguiram fazer o impeachment do ministro que cuida da imigração aqui nos Estados Unidos. E não conseguiram passar o dinheiro para Israel, que fizeram numa lei em separado, porque era o que o Mike Johnson queria. Quer dizer, 2 derrotas, sabe assim, perderam miseravelmente, na realidade, no Capitólio. Que o Mike Johnson já está mostrando, então, que a liderança dele é frágil. E com isso, ele mostra a fratura, como está fractured o Partido Republicano, principalmente dentro da Câmara dos Deputados americana. Isso, para mim, é o que ficou evidente disso tudo.